Boa tarde para todo mundo. É aquela coisa, né? Assim, Sayonara falou que essa ideia do Questão Federal era 30 minutinhos para a gente conversar a respeito de alguma coisa importante. O fato é que os meninos lá, Pipoco do Trovão e... quem é o outro? Isaac, né? Isaac mitológico, pronto. Eles têm questões para tratar, então acho que foi o que eles fizeram aqui com vocês até agora, né? Trouxeram algumas questões e abordaram. E eu fiquei pensando comigo, então que diabo eu vou falar? Porque não tem como a gente fazer uma redação aqui na hora. 30 minutos não dá nem pra gente pensar numa redação. Talvez sim, vocês vão virar crânios no sentido de em 30 minutos vocês vão... Pega, Tatal, tira esse de perto de mim. Isso é psicografia plena. Agora, o que foi que eu pensei que pudesse ser mais objetivo e que pudesse ser... vocês terem a sensação de ter saído, puxa, valeu a pena isso. Eu pensei em a gente tratar, nesses 30 minutos que temos para agora, uma situação que é, sim, importante para a prova que vocês vão fazer, que é como responder a pergunta problematizadora fugindo do clichê. Eu não sei se alguns de vocês, eu tenho visto nas redações, em algumas, não são muitas, quando a gente vai fazer, quando eu leio a redação, a pergunta problematizadora está lá. A pergunta problematizadora é, por exemplo, a participação popular é importante para a preservação da Amazônia? Aí, lá na redação tem, em algum lugar, dizendo a participação popular é importante para a preservação da Amazônia. Ou seja, a pessoa repetiu a pergunta na forma de uma resposta. Ou ainda, a pessoa respondeu a pergunta de forma muito simplória, respondeu a pergunta, por exemplo, acreditando que ela é parte do texto e que o leitor tem conhecimento da pergunta, porque essa é uma coisa que inclusive a gente tem que ficar atento. É como se você respondesse assim, acredito que essa é uma boa alternativa, já que começa o texto assim. São poucas as vezes, mas eu vejo. Bem, ou então a pessoa começa de fato com esse marcador de oralidade, né? Bem, aí, essa é uma questão relevante porque... Mas na hora que você diz, essa é uma situação relevante, no começo do texto já começa um problema, um vício de coesão aí, porque esse pronome tem que estar retomando alguma coisa e a pergunta problematizadora não faz parte do texto. Você tem que começar, de fato, contextualizando para o leitor como se ele tivesse contato com aquele tema a partir da sua redação. Ele não leu a pergunta problematizadora, ele não sabe qual é a pergunta problematizadora. Claro que vocês... No IF, o professor tem noção disso. Ele quer saber se você respondeu a pergunta problematizadora. Mas como a questão lá diz que você vai escrever para um concurso de redação, que seu texto vai ser publicado num jornal X, quem for pegar esse jornal X tem que ler um texto completo, sem depender de qualquer outra coisa anterior. Eu não tenho que ter lido a pergunta problematizadora para entender o texto, entendeu? Então, esse foi o motivo que me fez escolher essa temática para o nosso Questão Federal de hoje. E aí, começa por isso. E aí eu gostaria que vocês anotassem, vão ser poucos slides, não vão ser muitos. Eu acho que 37 já dá para a gente começar a fazer uma coisa importante aqui. Ninguém aqui está com pressa de chegar em casa, já que vocês disseram que não iam chegar no horário normal mesmo. E ônibus aqui em Natal vai até mais de 11 horas da noite, né? Então, acho que... E até mesmo as caronas também de vocês, os pais e mães, né? Não vão se importar de vocês chegarem em casa depois de meia-noite. Tá? Então, vocês vão colocar, inclusive, esse título aqui, olha. Como responder a pergunta problematizadora. Basta isso. Como responder a pergunta problematizadora. Como responder a pergunta problematizadora. São algumas dicas de o que não fazer, algumas dicas aí práticas, viu, gente? Aqui vão rolar algumas dicas técnicas práticas e na sequência a gente vai exemplificar com 5, tá? 5, com 5, ou foram 4, não lembro mais. Ou foi 5 ou foi 4, que eu coloquei aqui no slide. Então, como responder a pergunta problematizadora? A gente começa dizendo como não responder, o que não fazer. O que não fazer quando você estiver diante da pergunta problematizadora? Tudo indica que neste ano haverá.
vai ter uma pergunta para vocês responderem com o texto de vocês lá. É praxe, né? Já faz tempo que é assim. Então, se houver essa pergunta, o que você não pode fazer? Você não pode repetir a pergunta como se fosse a resposta. Em situação de risco, homens e animais merecem a mesma atenção e proteção? Aí você vai lá e responde a pergunta com a própria pergunta, sem a interrogação. Ou então, aquele plágiozinho melhorado de você mudar só algumas palavrinhas, mas manter a essência da estrutura. Então, evitem fazer isso. Não respondam a pergunta problematizadora com a própria pergunta. Mesmo que haja uma mudança pequenininha de algumas palavras, só para poder camuflar ali aquela que é a frase que já está na prova. O ideal é que você monte uma estrutura radicalmente diferente. O grande lance é que essa estrutura radicalmente diferente tem que manter a ideia. Você tem que escrever um período diferente, uma estruturação nova, mas mantendo a mesma ideia. Esse é que é o grande lance. Então, para isso é você se desapegar da pergunta que está lá e montar uma nova afirmação. E as técnicas que eu vou apresentar para vocês hoje dizem respeito justamente a como vocês podem montar essa afirmação. Tá? Existem alguns conselhos muito práticos para que a gente possa fazer isso. Então, a primeira coisa, evitar repetir a pergunta como resposta. Segunda, é responder simploriamente. Porque existem algumas ocasiões em que há respostas como sim ou não e o porquê na sequência. Não pode ter esse tipo de resposta na prova do exame de seleção, porque é uma redação completa, é um artigo de opinião. Não é uma resposta a uma pergunta, né, de uma atividade, por exemplo. Então, você vai começar contextualizando o tema e depois apresenta essa opinião. Então, não responder simploriamente, como sim ou não. E a outra coisa, usar termos como eu acho ou na minha opinião. Isso aqui já não é novidade para vocês desde o começo do curso. No princípio havia com mais frequência e agora eu já vejo quase nunca eu vejo isso aqui nos textos de vocês. Só mais o pessoal que está entrando depois, mas logo pega a sacada e não usa essas expressões que são realmente expressões clichê. Eu acho, quem acha não tem certeza e não precisa dizer na minha opinião, porque se o texto é um artigo de opinião para falar sobre a sua opinião, isso é uma redundância, dizer na minha opinião. Ah, não tem muito a ver com questão de ser primeira pessoa, não. Tem mais a ver com esses aspectos mesmo. Tudo bem? Então, o que não fazer, basicamente, são essas três coisas quando você for fazer a resposta da pergunta problematizadora. Aí, onde é que estão? Eu pensei comigo. Eu jurei para mim que nunca ia usar esses terminhos chibatinho, né? Bota uma palavra de efeito lá, pô, pá! Aí eu pensei, né? Qual a palavra para botar assim? Aí eu pensei, dicas matadoras, né? Agora vem as dicas matadoras, né? Negócio doido. Eu pensei também em dicas lacradoras. Ia ficar melhor. Mas eu acho que ia dar muita bandeira, entendeu? Aí ficou dicas matadoras mesmo, né? Já tem pipoco do trovão aqui, aí o cara sai pipoco do trovão e entra só... Aí tem que ser um negócio, né? Tal aqui, vamos lá, meu irmão, passar nesse negócio aí, ó, né? Pronto. Então, quais são essas dicas? Parece uma coisa óbvia, e até é, mas às vezes a gente esquece de consolidar o que é o nosso pensamento diante da pergunta que foi feita. Tudo começa na cognição, antes de você pegar a caneta e escrever. Você tem que definir exatamente, refletir sobre a pergunta que foi feita, para saber, eu concordo com isso ou não? Eu concordo em partes? Eu discordo totalmente? Você tem que definir na cognição a sua opinião. Por exemplo, nessa redação que vocês vão levar para casa hoje, né? O pessoal da intensiva 1 está levando hoje. O pessoal da intensiva 2, 3, 2, não, da manhã, tô doido. A turma da manhã levou ontem. Aí, o restante, né? Intensiva 2, intensiva 3, vai ser na sequência. Tem uma pergunta que diz assim: a quem cabem as responsabilidades pelo acidente? Aquela tragédia lá de Mariana, né? Porque a gente está fazendo a prova de Canguaretama, que faz 2 anos que foi feita, aí tem a pergunta: a quem cabem as responsabilidades pelo acidente? Você pode achar que são os dois. Eu acho que foi o poder público e foi a empresa. Os dois são culpados. Você pode dizer que foi mais a empresa. Não.
poder público fiscaliza, mas quem tem que estar lá porque a atividade é perigosa é a empresa, não pode omitir dados, não pode mentir. Ou você pode pensar, não, quem tem que meter bronca ali é o poder público, ficar em cima, já que a atividade é perigosa, a fiscalização tem que ser com ele. Se deixar na mão da empresa, é tudo quanto é milagria que acontece, né? Então você tem que definir muito claramente qual é a sua opinião antes de formular qualquer coisa. Então pense, lembre-se, você pode responder como positivamente, negativamente ou sim em partes e não em partes. Você pode pensar dessa maneira. Aquela pergunta, a participação popular é importante para a preservação da Amazônia? Aí você pode dizer, olha, sim, mas não é só isso. Pode ser assim também. Você pode dizer assim, olha, eu acho que não, porque tem outros órgãos que deveriam ser mais efetivos. Você pode dizer também. Nem eu acho, nem na minha opinião. Agora, outra coisa que você não pode fazer é dizer assim, olha, sim por isso e não por isso. Aí não pode. Você pode fazer uma ressalva. Você pode fazer uma ressalva e dizer, olha, eu acho que a população deve participar sim, mas não é só ela não. Eu acho que tem que ter um outro grupo que participe junto. Mas você não pode dizer assim, olha, eu acho que a população deve participar por isso e, por outro lado, a população não deve participar por isso. Naquela outra pergunta a respeito, aí você fala, naquela outra pergunta a respeito do imigrantes e refugiados. Devemos receber, devemos acolher os imigrantes e refugiados? Aí o camarada diz assim, olha, sim por isso, não por isso. Isso é abominável, isso não pode. Porque isso pode resultar na anulação do texto de vocês. Mas na hora que você diz assim, olha, a gente pode receber, mas tem que tomar esse cuidado. Ou então você pode dizer, olha, não recebo não, mas acho que tem que tomar essa outra medida. Tudo bem? Diga aí. É na introdução que essa ressalva vai aparecer. É na introdução. Já que a gente está tratando de opinião, a pergunta problematizadora vai ser respondida na introdução, que é onde está a sua tese, sua opinião, então é lá que você vai fazer essa ressalva. No máximo só uma ressalva. Não, uma só. Porque o texto tem 30 linhas. Se você for pensar em muitas, talvez você vá fazer mais ressalva do que argumentar em benefício de alguma coisa. Então pense numa só. Poderia fazer, tipo assim, fazer uma ressalva na introdução e uma na conclusão? Se a conclusão é a mera retomada da tese, e aí você apresenta uma proposta, a menos que essa ressalva esteja na proposta, tudo bem. Se você for fazer uma proposta, mas você dizer, olha, mas tem que tomar bastante cuidado com isso, aí tudo bem, pode ser. Ali. Minha irmã deu uma dica que eu acho bem plausível. Matadora! E aí? Que é, no caso, utilizar frases de filósofos e sociólogos. Cuidado. É uma dica que, assim, não funciona sempre e pode resultar em um clichê. Pode ser que dê certo. Porque se você considerar que uma frase ela pode ser um coringa que pode ser usado em qualquer lugar, você vai estar forçando a barra. Por exemplo, teve um ano que todo mundo citou Immanuel Kant. Todo mundo. A educação é o que o homem faz dele. Tudo. O texto está falando sobre imigrantes e refugiados. A educação é o que o homem faz dele. O texto está falando sobre como fazer pudim sem queimar a panela. A educação é aquilo que o homem faz dele. Então, estava se usando de forma muito generalizada. Eu não acho que existam frases de alguma autoridade, filósofo, que você pode dizer, essa pode botar que vai dar certo em tudo. Você tem que sentir direitinho para ver se aquilo casa com o tema, entendeu? É legal conhecer essas frases, porque se você conhece muitas, fatalmente, em algum momento, alguma delas vai casar direitinho, entendeu? Mas sempre você tem que analisar de acordo com o contexto. Beleza? Os sociólogos são, vamos dizer, mestres da crítica. Não. Sociólogos são entendedores da realidade, são estudiosos da realidade, mas só que qual a realidade que você está tratando? O sociólogo é um estudioso de uma realidade, mas ele, de repente, ele falou aquela frase num contexto específico, e você está tratando de um outro. Então, na hora que você tentar casar os dois, pode ser que dê errado. Entendeu? Por isso que eu digo, não é errado você usar a frase de filósofo, mas você tem que saber se aquela frase está realmente de acordo com o seu contexto, que você está lidando, entendeu? Tem que tomar muito cuidado para poder não pensar que existe eu vou tascar essa frase aqui porque quem falou foi Bauman. Aí quando vai se ver, está descontextualizada a frase, entendeu? Tem que tomar bem cuidado com isso. Não é nem o pessoal até usa muitas vezes isso e dá certo, mas é isso que eu digo, eu faço uma ressalva grande em relação a isso. Aí você vai fazer o quê? Desculpa. Você vai elaborar essa afirmação, depois que você definiu a opinião, com outras palavras.
você primeiro tem que fazer o quê? Elaborar um novo sujeito. Imagina só, o cara pergunta, devemos acolher imigrantes e refugiados? O sujeito dessa oração é quem? Nós devemos, né? Eu não vou responder, nós devemos acolher imigrantes e refugiados. Se uma primeira dica é inverter o sujeito, mudar o sujeito, então vou procurar outra coisa, mantendo a ideia. Esse é que é o grande lance. Devemos acolher imigrantes e refugiados? Aí você tem que pensar de outra maneira. Nós. Quem somos nós? Nós somos brasileiros. Então, os brasileiros, lá quando você tiver na introdução e depois de contextualizar, e isso faz com que haja a obrigatoriedade moral de os brasileiros receberem os refugiados. Você mudou o sujeito, mas você ainda está dentro dele, porque você também é brasileiro. Entendeu? Mude o sujeito da oração, porque assim você, de uma tacada, você já tem a necessidade de mudar o período todo. Você já tem uma necessidade de reestruturar o período como um todo. Na hora que o camarada diz assim, a participação popular é importante para a preservação da Amazônia, você já sabe, a participação popular é o sujeito, mas a participação popular tem como sinônimo povo, pessoas, população, cidadãos. Então eu posso usar isso aqui. Então é a obrigação de cada cidadão participar do esforço de preservação da Amazônia. Você já mudou o sujeito, já deu outra cara. Você muda o sujeito e mantém a ideia. Mantém essa ideia. E isso aqui é a técnica que é interessante para você usar. Eu já expliquei quando a gente estava falando sobre títulos, sobre a tempestade de palavras. O que é a tempestade de palavras? É você pegar uma quantidade de palavras do campo semântico e sair pincelando. Num texto que fala sobre preservação da Amazônia, quais seriam as palavras muito prováveis de estar lá? Aí vamos lá. Natureza, floresta, animais, fauna, flora, índio, Isaac. Essas palavras todas, né, que podem aparecer. Então você tem essa situação e na hora que você pega essas palavras-chave e identifica, poxa, eu posso trocar o sujeito, que é participação popular, por população. Eu posso trocar o sujeito, que é participação popular, por cidadãos. Né? Eu posso trocar o sujeito, que é participação popular, por indivíduos, embora tenha alguns que já começam a ficar meio tosquinho. Tá? Então, trocar o sujeito é uma boa alternativa. Mudar o sujeito da afirmação. Você pega, tudo bem, na proposta tem um sujeito lá. Em situações de risco, homens e animais merecem a mesma atenção e proteção. Aí você tem homens e animais aí, né? Aí você teria que lidar com dois sujeitos diferentes e teria que mudar essas palavras para poder dar uma cara diferente para o período que vai ser com o resultado. Que vai estar com... Existe solução para a falta de ética no Brasil? Então, bem, solução e falta de ética, vou ver o que eu posso para crise de ética, para crise... Porque aí tem algumas palavras que você concorda que é mais difícil de encontrar sinônimos para isso. Mas é uma alternativa interessante. Mudar o sujeito, elaborar a afirmação com um novo sujeito. E aí você tenta mudar, inclusive, a flexão do verbo. Você tenta mudar ou substituir o verbo. Então, vamos mudar... a redução da maioridade penal vai acabar com a violência no Brasil? Vai ajudar a reduzir a violência no Brasil? A redução da maioridade penal. Aí você tem que dar um jeito de essa expressão, redução da maioridade penal, ser substituída por alguma outra coisa. Aí, como que você pode fazer isso? A redução da maioridade penal pode acabar ou irá... Bem, o verbo está aí, então vamos fazer o seguinte. Vamos botar o irá reduzir, a redução da maioridade penal, irá acabar com a violência no Brasil? Vamos tentar mudar essa coisa desse verbo aí? A violência no Brasil será mitigada, diminuída, combatida eficientemente, será superada a partir da redução da maioridade penal? Então, o verbo que está lá, se você conseguir fazer uma reestruturação nele, já é outra cara para o período. Eu vou colocar nos 4 exemplos aqui essa mudança, essa transformação, e vocês vão colocar e deixar no quadro justamente para que vocês tenham isso como exemplo. Para na prática a gente ver como isso se comporta. Então, pegou a afirmação que está na pergunta problematizadora, mudou o sujeito, transformou esse sujeito a partir do uso dessa técnica de tempestade de palavras em outra coisa. E
também mudou a flexão do verbo ou substituiu o verbo por outro, você já tem outro período na mão. Você não vai repetir necessariamente a mesma expressão. Você vai dizer a mesma coisa com outras palavras, tá? E, claro, aí a grande recomendação, posicione isso, essa resposta na introdução. Embora a gente possa, muitas vezes, apresentar isso diluído no texto, como uma tese implícita, mas é interessante que isso esteja posicionado na introdução, principalmente depois da contextualização. Beleza? Aí vamos para a prática? Em 2019, a pergunta foi essa. Devemos acolher... Eita, tem piloto aqui? Tem não, né? Tem algum piloto? Eu tenho. Tu tem... Ei, desenrolada nojenta. Muito obrigado. Enrolada não. É a controvérsia. Deixa eu pegar aqui. Obrigado, meu bem. Daqui a pouco eu devolvo. Devemos acolher os imigrantes refugiados? Aí o que acontece? A ideia é a gente focar, ó, aqui. Você pode até copiar aí essa pergunta já, o exemplo de 2019. Devemos acolher os imigrantes e refugiados? Na verdade, tem uma expressão verbal aqui, né? E o sujeito aqui é nós, né? Aí, depois de ter contextualizado, qual é a solução para isso? Olha, depois de se ter contextualizado. Tem que agora, vocês aqui ainda tem como perguntar que diabo é isso que está escrito no quadro, né? A galera que está no online, no YouTube, não vai poder perguntar, não é? Vai ficar em casa dizendo assim, que diabo é isso que esse professor escreveu? Esse professor não, porque ele me conhece também, né? Só para vocês aqui do IAP é que está rolando isso, é? É para a galera de fora também. É do canal, é? E todo mundo, eu nem vi como é que tá meu rosto quando eu entrei. Se tem alguma catota... Rapaz, faço não. Isso é muito triste. Se tem alguma catota... Então vamos lá. Nós devemos acolher os imigrantes refugiados, seria a pergunta como foi feita lá. Então, ó... Traz a obrigação moral do acolhimento. Valeu, meu irmão. Obrigado. Sim, tá. Beleza. Porque fica melhor lá na imagem, né? Valeu. Pode sim. Traz a obrigação moral do acolhimento dos imigrantes pelos brasileiros. Pronto, meu bem, vou gastar mais seu não. Obrigado. Aí olha só. Traz a obrigação moral do acolhimento dos imigrantes pelos brasileiros. Essas reticências é porque a gente contextualizou antes, concorda? Mas a contextualização é outra conversa. Depois de ter contextualizado, né, aí a gente vem, para apresentar aqui a afirmação que foi perguntada, a coisa que foi perguntada, a questão que foi perguntada na pergunta problematizadora, na forma de uma resposta. É a mesma informação, só que com outra estrutura. É como se eu dissesse, talvez, tudo isso traz a obrigação moral do acolhimento. Ó, devemos acolher. Veja, transformei verbo em substantivo. Transformei verbo em substantivo. Não mudei aqui nem flexão. Mudei a classe gramatical, né? Mantive o radical, mudei a classe. Dos imigrantes pelos brasileiros. Está aqui o nós. Pode fazer isso? Pode? Quando fazer isso, você meio que muda? Muda. Eu mudei o período, né? Mudei o período como um todo. Beleza? É 30 minutos. Passou quanto tempo aí? Só para não ter... Passou quanto? 34. Já está quanto? 34. Já vai 34 já? Então vamos fazer mais um aqui, tá? Peraí, deixa eu copiar. Tá copiando aí, né? Pronto. Que letra que vai lá pra aquela? Traz a obrigação moral do acolhimento dos imigrantes pelos brasileiros. Ponto. Eu vou pular uma outra que a gente já fez aqui na sala, essa redação. Eu vou mostrar dos imigrantes pelos brasileiros. Dos imigrantes pelos brasileiros. Mano, daqui. Rapaz, tô escondendo as coisas de mim hoje. Vou mudar. Aí eu vou passar adiante. Essa aqui a gente já foi, ó. A participação popular é importante para a luta pela preservação da Amazônia. Vou passar para essa aqui,
que foi de 2018. Meu filho, é a mesma, é? Deixa eu ver. Ah, foi da EJA. IFRN, EJA. Diante da realidade social brasileira, o futebol é um esporte que contribui para alienar ou para entreter o brasileiro? Essa aqui foi durante a Copa. A Copa da Rússia, né? Então, ó, diante da realidade social brasileira, o futebol é um esporte que contribui para alienar ou entreter o brasileiro? Aí você contextualizou, você deu lá uma contextualização baseada em alguma estratégia, seja um dado estatístico, seja um dado histórico, seja uma constatação e tudo mais. Você contextualizou de alguma maneira. Aí você vai chegar na sua opinião. Você vai usar, então, essas dicas para poder dar a sua opinião sem necessariamente repetir a pergunta. Então, aí vem aqui as reticências. Aí vamos lá. A alienação é uma tônica quando o assunto é futebol no Brasil. Considerando que essa seja a minha opinião, porque pode também acontecer de a opinião ser diferente e a gente vai usar a mesma técnica para elaborar um período que marque essa opinião diferente. Mas olha só, em vez de eu dizer o futebol é um esporte que contribui para alienar o brasileiro, eu usei uma mudança. Veja, alienar, que era verbo, transformei em substantivo. A alienação é uma tônica quando o assunto é futebol no Brasil. Eu não precisei colocar aqui esse elemento brasileiro como adjetivo pátrio. Eu coloquei o nome do país aqui embaixo. Fiz algumas adaptações. Eu disse a mesma coisa que eu diria se eu apenas repetisse isso aqui na forma de uma afirmação, mas eu usei uma estrutura diferente. A alienação é uma tônica quando o assunto é futebol no Brasil. Claro que antes disso eu falei contextualizei, né? E depois eu fui lá e apresentei minha opinião. Tudo na introdução. Pensa que, a gente pensa talvez que fica um pouco longa, mas uma introdução dessa vai ter 6 linhas, 7 linhas. Não vai ser longa. Vai ser curtinha. Beleza? A alienação é uma tônica quando o assunto é futebol no Brasil. E para acabar, uma última. Esperando. Tranquilo? A fome começa a bater, né? Quando a gente. Né? É, né? Também? O brasileiro vai ser tipo o sujeito, aí uma mudança e fica tipo no Brasil, né? Isso, exatamente. O que era sujeito passa a ser talvez uma coisa lá no advérbio, no final, né? No adjunto adverbial, entendeu? Tem umas inversões bacanas. E isso aqui é típico do estudo de sintaxe do período simples. Entendeu? No estudo de sintaxe, inversões. É bacana estudar isso aí para poder ter esse tipo de treino também. Para terminar, para concluir, para acabar, olha só. Só não apaga isso. Só não apaga isso. Só não apaga isso. Ah, ainda está aqui nesse aqui? Tá aonde? Tônica. Hã? Tônica. Tônica. Quando o assunto é futebol no Brasil, memoriza aí. Peraí. Quando o assunto é futebol no Brasil. Quando o assunto é futebol no Brasil. O assunto é futebol no Brasil. Assunto é futebol no Brasil. É futebol no Brasil. Futebol no Brasil. No Brasil. Brasil. Ponto. Pode? Aê, mano. Vamos lá. Aí, para concluir, ó, 2017.2, técnico subsequente, diz assim: os indígenas brasileiros têm motivos para comemorar o Dia Nacional do Índio? Essa era a pergunta. Aí você pensa, pô, podia responder, os indígenas brasileiros não têm motivos para comemorar o Dia Nacional do Índio. Aí, olha só, aí eu estou usando a mesma tônica em todos. Ó. Professor, mas essa tônica que você está falando pode ser colocada na introdução? É
é na introdução. Tudo que eu estou tratando aqui é a introdução. A gente está falando de contextualização e apresentação de tese, sem introdução. Não é na argumentação. Não precisa, porque você vai... Isso aqui você tem que responder na introdução. Você não vai ter necessidade de fazer essas inversões em argumentação. Porque a argumentação você vai criar, entendeu? Você vai desenvolver. A menos que você queira fazer esse mesmo exercício de paráfrase, quando você viu um argumento lá no texto, aí você quer fazer a transcrição daquele argumento, mas usando suas próprias palavras, aí você vai fazer esse tipo de exercício aqui, que é um exercício de paráfrase, entendeu? Pode ser. Aí olha só, uma comemoração... é algo impensável para os indígenas brasileiros, na ocasião daquela que é conhecida como a sua data. Uma comemoração é algo impensável para os indígenas brasileiros na ocasião daquela que é conhecida, daquela que é conhecida como a sua data. Ou seja, é a mesma coisa de dizer, os indígenas brasileiros não têm motivos para comemorar no dia do índio. Né? Não tem motivos para comemorar o Dia Nacional do Índio. Então, uma comemoração é algo impensável. Então já respondi, não. Para os indígenas brasileiros, na ocasião daquela que é considerada como sua data, que é o Dia Nacional do Índio, né? Deu para compreender aí, minha gente, essa lógica? Para todas as perguntas problematizadoras que a gente tiver daqui para frente agora, usem essas estratégias, usem essas técnicas para, de forma bem objetiva, poderem responder sem que haja clichê. Beleza? A gente fica por aqui, foi bom estar com vocês, brincar com vocês, bom fim de semana, até a próxima semana, tchau, tchau.